Boa noite, pessoal. Todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. A gente hoje dando continuidade às lives do mês do orgulho LGBTQIA+. Faremos hoje uma edição dedicada à letra L, a causa lésbica, da qual eu sou representante no coletivo. Esse é um mês para a gente comemorar as conquistas, cultivar a memória e a história do movimento, que tem como marco o episódio de Stonewall, e depois a Alexia vai falar um pouquinho para a gente aqui, em 69. E refletir sobre os caminhos para conquistar os direitos, o respeito, a segurança, enfim, a vivência plena em sociedade que todos os cidadãos têm direito e é garantido em nossa Constituição para todos, inclusive nós da comunidade LGBTQIA+. Pensando nisso, a gente escolheu hoje para um tema que é muito importante para todos, e principalmente para a comunidade lésbica, que é o tema da maternidade e também das famílias homoafetivas. E por isso nós ampliamos nosso olhar aqui, convidando também representantes da comunidade trans e da comunidade gay para falar sobre, dessa maneira mais extensa, sobre famílias homoafetivas. Então, agradeço a todos a presença de vocês aqui, que aceitaram o nosso convite, e eu e a Alexia Salvador, que somos as co-candidatas do Coletivo Diversidade à Vereança, sendo a Alexia a nossa cabeça de chapa, vamos fazer a mediação. Então, vou começar apresentando todos os nossos convidados de hoje. Corrigindo, somos pré-candidatos, certo? Co-candidatos. Então, primeiro que eu gostaria de apresentar a Rafaela, que é assessora de imprensa, casada com a Juliana, que é advogada e mãe da Júlia. Fala um oizinho para nós aí, Rafa. Boa noite. Boa noite, Cíntia. Boa noite, Vivi. Boa noite, Alexia, Cláudia e quem está nos assistindo. Espero que nossa conversa seja bastante profícua. O assunto é bastante interessante. Acho que ele extrapola a comunidade gay. Ele tem que ser um assunto abraçado e entendido pela sociedade como um todo, principalmente quem está criando crianças para estarem preparadas para essa sociedade atual. Ok, vamos ter também hoje conosco a Viviane, que é psicóloga, casada com a Alessandra, que é médica, e as duas são mães da Maria. Boa noite a todos. Cíntia e Alexia, muito obrigada pelo convite. Acho que muito importante para mim, como mãe, como psicóloga, estar aqui nessa discussão com vocês. Espero que a gente tenha um debate produtivo para nós e para quem está nos assistindo. Temos também o professor Cláudio Ventura, que é professor universitário, gestor escolar, casado com o Reginaldo Francisco Santos Ventura e pai da Ana Cecília. Bem-vindo, Cláudio. Boa noite a todos, boa noite a todas. Esse debate é muito importante para nós construirmos uma sociedade verdadeiramente inclusiva e construirmos uma sociedade em que nossos filhos possam se desenvolver e alcançar todo o potencial que eles tenham. Vamos ter uma boa conversa essa noite. Vamos lá. E, finalizando, ela não precisa de apresentações, mas vou apresentar assim mesmo, a reverenda Alexia Salvador, que é uma mulher transgênera, casada há 11 anos, com esse moço que está aí, o Roberto, que vai fazer a gentileza de fazer a nossa tradução em Libras. E eles são pais de 3 crianças, o Gabriel, Ana Maria e a Daisy. Quer dar um oi aí para nós, Alexia? Obrigada, Cíntia. Como é bom hoje receber a Rafaela, a Viviane, o Cláudio, para esse bate-papo tão gostoso. Quanto é importante a gente trazer essa temática e poder conversar sobre essas realidades. Então, é muito bom estar aqui com vocês. Eu também quero dar as boas-vindas a todas as pessoas que estão online, já possam ir compartilhando a nossa live, chamando seus amigos, compartilhando nos grupos, porque o assunto hoje é babadeiro. Então, como vocês podem ver, hoje o papo é de família. E para começar esse papo, contando a experiência dela com a maternidade, convido a Rafaela. Sim. Eu sou mãe da Júlia, uma criança de 1 ano e 3 meses. Sou mãe recente, minha primeira filha, uma mãe de 40 anos, lésbica. E o nosso tema de hoje é maternidade lésbica.
Mas eu queria abrir dizendo que eu não acredito num maternar lésbico. Eu acho que você ser mãe, a relação entre a mãe e seus filhos, ela independe da orientação sexual. A orientação sexual, eu acho que ela vai surgir fora do ambiente doméstico, ela vai surgir, ela vai ter uma importância quando essa família ela sai do seu ambiente doméstico e ela vai para a sociedade. Então, é a sociedade que traz esse olhar do que que impõe essa diferenciação de orientação sexual para aquela família. No ambiente doméstico, como eu disse, eu acho que não tem uma diferença na relação mãe e filha. Isso falando de um modo geral, né? Então, acho que a grande preocupação é como preparar essa criança para além do ambiente doméstico, né? Como preparar essa criança para ela estar na sociedade, que algumas vezes vai lançar um olhar diferente, vai fazer perguntas para as quais nem mesmo nós adultos temos respostas, que são uma criança. Uma das grandes preocupações, sem dúvida, é o ambiente escolar. Eu ainda não vivenciei isso. Aliás, eu gostaria também de abrir falando deixando claro que a minha experiência pessoal enquanto homossexual, ela é muito diversa do que a gente encontra na maioria da sociedade. Isso porque eu vivo numa bolha, por sorte, ou para o bem e para o mal. Eu me reconheço como tendo uma vivência homossexual dentro de uma bolha. Foram pouquíssimas as experiências de preconceito que eu tive antes de formar uma família, e depois da família formada, eu, assim, por sorte, não tenho nada que eu possa relatar de ter homossexual. Ela é muito de ofensa, como muitas vezes diversa do que a gente encontra colegas, ouve de outras famílias, ouve na mídia, e tristemente, muitas vezes a gente ouve no noticiário policial. É uma realidade brasileira, né? Então, tudo que eu falar aqui é uma experiência de bolha, né? E nesse sentido, eu queria dizer que, assim, desde que a gente começou o tratamento para gerar a Júlia, passando pela gravidez, pelo pré-natal, contato com médicos, pelos exames, contato com laboratórios, depois a vivência da maternidade. Foram vários momentos que, antes mesmo de engravidar, eu me questionava, eu tenho que estar altamente preparada para enfrentar todo tipo de preconceito em todos esses ambientes, porque é o que se espera. Então, eu me armei não só para gestar, mas eu me armei para defender essa gestação, para defender essa família que eu estava começando. Então, assim, em todos os ambientes, a sensação que a gente tem, não sei se é uma experiência que outras mães vão relatar, mas é que a gente está sempre pensando, se acontecer isso, como é que eu vou reagir? A gente está sempre com uma expectativa, até um certo medo, é uma palavra forte, mas acho que em alguns momentos é isso mesmo, um certo medo, um certo receio de entrar na sociedade, ainda mais com uma criança que não está preparada para receber algum tipo de confronto. Então, a gente é uma família que, quando sai do ambiente doméstico, ela está mais armada para um tipo de situação que eu acredito que as famílias héteros não passam. A preocupação é outra, que também é nossa, talvez com outro tipo de violência, com assalto, mas essa é uma preocupação que eu acho que é específica das famílias homossexuais. No meu caso, eu me armei muito, e até hoje, por sorte, não encontrei nenhuma situação. Desde da clínica em que a gente foi procurar fertilização, fomos muito bem recebidas, não éramos o primeiro casal. Depois, passando por algumas médicas para acompanhar nosso pré-natal, também sempre uma recepção muito positiva. Depois, no momento da maternidade, e aí eu vou abrir um parêntese no final para a exceção, no momento da maternidade também, assim, a equipe, desde a enfermagem, os médicos, recepção, assim, indiscriminatória. Não fazia, em nenhum desses ambientes que eu estou relatando, fez diferença sermos homossexuais. De novo, eu repito, sei que a minha experiência é de bolha, é exceção, não é o que se ouve de um modo geral. Dei sorte ou não, ou talvez o mundo esteja começando a mudar, de fato. Infelizmente, eu acho que essa mudança, se ela está de fato acontecendo, ela provavelmente está acontecendo em alguns
segmentos sociais, com certeza muito ligado a questões socioeconômicas, não tenho dúvida disso, mas isso não esgota o assunto, né? E quando eu falei que eu ia abrir um parênteses na questão da maternidade, na parte de... Assim, a gente abriu a fala falando de Stonewall, de direitos já conquistados, mas, assim, direitos conquistados, eles têm que sair do papel, não basta só você ter a conquista legal, né? Você tem que ter a aplicação dessa conquista. E quando a gente foi registrar nossa filha na maternidade, eles nos disseram, eu não tenho a menor dúvida de que não era uma situação de preconceito, eles estavam muito preocupados em deixar isso claro, e eu entendi que não era uma falta de conhecimento. O cartório que estava naquela maternidade nunca tinha registrado um casal gay na maternidade, só na sede deles, de cartório mesmo, e o pessoal não tinha a menor ideia de como fazer. Então, simplesmente falou, aqui não dá para ser feito. E no dia da minha alta, eles receberam uma orientação diferenciada, acho que alguém da sede, o próprio pessoal do hospital se movimentou e vieram com a resposta, não, me desculpe, a pessoa que te atendeu estava mal informada, de fato dá para fazer aqui. Mas aí eu já estava próximo da minha alta, falei, não, deixa, eu vou fazer no cartório do meu bairro, que foi o cartório que eu casei, todo mundo já me conhece, vou resolver lá, não quis atrasar minha alta. De novo, repito, não entendi que, para mim ficou claro que ele não foi uma situação de preconceito, mas de desinformação, por ainda ser um caráter de exceção. O que não explica, porque eu acho que os cartórios, em especial, cobram serviços muito caros, então essas equipes teriam que estar muito bem treinadas e informadas. Quando eu fui para o cartório, coisa de uns 5 dias depois de eu já estar em casa, fui ao cartório aqui do meu bairro e eu enfrentei situação semelhante. As pessoas que estavam lá, que me casaram, que me conhecem, que enfim, me tratam pelo nome, porque eu sou do bairro, enfim, tenho uma relação com eles, também tinham total desconhecimento da legislação em vigor. Eles estavam com alguns parâmetros atrasados, me apresentaram o papel desses parâmetros e eu fiquei, mas calma, eu conversei com outros casais, eu me informei antes, eu tinha conhecimento, não era essa informação que eu obtive, alguma coisa aí não está batendo. Para resumir, foram 3 ou 4 dias de tensão, eu tendo que levar minha filha para vacinar. Eu falei, como é que eu vou ficar andando com uma criança na rua sem ter um papel para dizer que essa criança é minha? Se eu sou, sei lá, abordado, se eu preciso ter uma intercorrência hospitalar, enfim, alguma coisa pode acontecer, a gente está sujeito a tudo. Se eu não tenho um documento, como é que é minha filha? E, de novo, uma tensão que eu acho que um casal hétero não passa. Então, corre daqui, liga para alguns amigos advogados e descobri que o cartório estava realmente com uma resolução mais antiquada, já tinha tido uma nova resolução alguns anos posteriores a essa resolução que eles tinham. Eu levei o papel e eles falaram, mas a gente não foi esse o treinamento que recebemos. Me dá mais alguns dias. Eles foram estudar 2 dias depois, chegaram na atualização. Isso tudo para voltar naquele comentário que eu fiz. Não basta, isso é só um dos inúmeros exemplos que existem na nossa legislação, não basta a gente ter a conquista da lei, mas a gente precisa, essencialmente, colocar essa lei em prática. E eu acho que isso é primordial no Brasil, principalmente na questão relacionada à violência contra homossexuais. Eu estou falando de um direito de registro de filho, mas eu acho que a situação aqui é muito preocupante no que tange à violência, embora a gente tenha uma legislação que nos ampare, a gente, quando está na rua, não é o que a gente vê nas estatísticas. Voltando para questões de maternidade, eu acho que é isso. Acho que a maternidade, ela independe de questões de gênero, de novo, no ambiente doméstico, mas eu acho que todo casal homossexual que tendo filhos ou não, ele tem essa preocupação de como estar em sociedade. Então, quando a gente sai com uma criança, a gente está sempre preocupado com que tipo de olhar essa criança pode eventualmente receber, em legitimar a nossa maternidade, principalmente, tem uma questão aí que é importante, que eu vejo em muitos casais de mulheres, principalmente para a mãe que não gesta, a mãe que não é a mãe que gerou aquela criança, ela está, inclusive, no ambiente familiar, quando a gente sai da vida mamãe e filhinha, ela é confrontada em algumas situações, sim, a maternidade dela é questionada,
é uma maternidade que com frequência tem que ser defendida por essa mãe, não é uma coisa entendida por todos como natural. Muitas vezes são comentários muito sutis, mas que você capta a entrelinha, do tipo, não, mas ela dorme muito melhor com a mãe que gestou, porque sente o cheiro, sabe? Tem essa coisa... As pessoas têm essa fantasia, né, com a genética, acham que a maternidade é essa coisa que se dá pela genética. É uma fantasia muito louca isso. E eu discordo. Eu acho, inclusive eu sou filha adotiva, então eu acho que eu tenho 2 meios aí para entender, tanto da minha experiência como filha adotiva, que a maternidade não se dá por questões genéticas, e agora a minha filha, que tem 2 mães, uma das mães não é a mãe que tem relações biológicas com ela, mas que em muitos momentos é muito mais mãe do que a mãe biológica, sabe? Em muitos momentos é ela que vai conseguir acalmar a criança, em muitos momentos a criança só quer jantar com ela, em outros momentos a criança só quer o colo dela. Então, essa relação aí muito romantizada, eu vejo na minha vivência enquanto filha e agora enquanto mãe, que ela não existe, não é por aí que a maternidade se dá. Sim. Sim. Não, a emissão da RG aqui em São Paulo, né, a gente tem um serviço chamado Poupa Tempo. No Poupa Tempo foi muito tranquilo, não teve nenhum tipo de questionamento. A única coisa que faz um pouquinho de diferença, mas aí eu não sei nem se é uma questão, assim, para mim, estética na RG dela, mas que eu já vi gerar confusão, é que eu vejo que como o campo onde a pessoa preenche o RG é separado pai e mãe. E daí eles colocam tudo no mãe e fica meu nome completo, fica Rafaela de França Pires Borges e Juliana da Silva Borges. Aí eu fui fazer a matrícula da minha filha na natação, e aí o cara começou a digitar, nossa, mas que nome grande, né? Eu falei, não, moço, são 2 nomes. Porque no RG de uma pessoa de filiação heterossexual, isso cai em 2 linhas, então fica muito claro que são, né, dois pais, né, um pai e uma mãe. No nosso não, no nosso fica uma linha só gigante. Eu acho que é uma confusão que seria muito simples se vários segmentos da nossa vida burocrática tivessem já ajustado seus parâmetros ali de digitação de campos, né, de digitação de preenchimento de formulários, para simplesmente filiação, né, não deixar pai e mãe, mas simplesmente filiação. Eu acho que isso resolveria até questões ligadas à trisal, que a gente já tem registros aí de 2 mães e um pai para a mesma criança. Inclusive, voltando ainda para a questão do cartório, também me deparei com uma coisa que é muito... não sei se irônica é a palavra mais adequada, mas vamos usar irônico, que quando uma mãe vai registrar sua criança, uma mãe independente da orientação, vai registrar uma criança, se ela encontrar um desconhecido na esquina e falar, você quer ser o pai da minha filha? Mostra o cara lá e ele é o pai. E a gente tem que mandar um monte de documentos da clínica de fertilização, uma burocracia a mais para a gente enfrentar, para que uma segunda mãe possa registrar essa criança. Enquanto se é um registro da mãe biológica com um desconhecido qualquer que ele encontra na rua, não enfrenta nenhum problema. Esse desconhecido é o pai da criança e ponto final. Então, assim, é uma burocracia a mais que a gente enfrenta que eu acho que talvez pudesse ser desnecessária. Se fosse o caso, uma situação de uma mãe solteira que no começo da gestação encontrou uma mulher e formou... Opa. Cortou a voz dela? Rafa. Tá. Voltou minha voz? Agora voltou. Voltou minha voz? Vamos concluir para dar tempo de todo mundo falar, Rafa. Então, vamos concluir. Não, então, essa questão. Eu acho que é uma burocracia a mais que a gente enfrenta. De novo, a gente volta para a parte de legislação, que eu acho que poderia ainda ter um pouco a melhorar nessa questão de registro de famílias homoafetivas. Obrigada pelo seu relato, Rafa. Só vou fazer uma observação assim, que eu vejo. Eu sou de uma geração mais antiga que vocês, né? E eu vejo que na minha geração pouquíssimas mulheres tiveram coragem de formar uma família, porque a sociedade dava muito medo na gente, a reação da sociedade. E eu fico muito feliz de ver que houve um progresso, ainda que insuficiente.
e vejo que você, por exemplo, conseguiu ter essa vivência com poucos entraves, porém o medo continua sendo uma constante, né? Então, agora vamos ouvir o relato da Vivi sobre a experiência dela com a maternidade. A Vivi, que é psicóloga. Bem-vinda, Vivi. Obrigada, Cíntia. Tomando em base, né, nesse lugar que eu ocupo aqui nessa nossa conversa como psicóloga, mãe com uma outra mãe, eu acho que é um cenário que conversa em muitos aspectos, eu acho que a gente tem que conversar também nos aspectos da psicologia, que a gente precisa pensar nisso, mas como mãe, acho que, tomando um pouco do discurso da Rafaela, infelizmente, no nosso contexto hospitalar, quando nossa filha nasceu, a gente não teve o acolhimento como a Rafaela sentiu, da equipe médica e de enfermagem, enfim, por diversas coisas, como minha esposa recebeu uma pulseira escrito "Eu sou o papai", azul. E para ela frequentar os ambientes da UTI, minha filha ficou em UTI no Natal, ela precisava usar essa pulseira, ela foi interrompida, ela foi pedida para parar, enfim, não podendo entrar por seguranças diversas vezes, porque ela era uma mulher que estava usando uma pulseira escrito "Sou o papai". E aí ela tinha que sempre reafirmar o lugar dela de mãe, que eu acho que é um pouco do que a Rafa falou sobre a mãe não gestante, né? E aí, entrando um pouquinho nisso, o quanto ser mãe ou ser pai, né, é uma construção social. E que muito estava atrelado antigamente a gênero, e que hoje, sabendo de tantas, da nossa diversidade como ser humano, né, a diversidade da sexualidade humana, a gente tem que abandonar um pouco esse discurso. Esse discurso já não cabe mais. Eu acho que já nem cabia lá atrás, né? Mas agora, com o que a gente conhece, que a gente estuda e que a gente se aprofunda, está na hora da gente deixar esses discursos mais de lado e reconstruí-los com uma base um pouco mais segura e uma base um pouco mais condizente ao que é o que a gente vive hoje, das nossas famílias, seja elas heterossexuais ou não. Porque a quebra com a heteronormatividade não é uma causa só das famílias gays, das famílias lésbicas ou trans. A quebra da heteronormatividade cabe a todos, né? Vão ter pais que vão sofrer nesse lugar que é colocado como função paterna, e eu digo entre muitas aspas, porque no senso comum a gente pensa na função paterna como algo relacionado ao gênero, ao homem, um papel do homem a ser executado. Mas na psicologia a gente sabe que função paterna, o termo usado, né, como paterna, estava conversando um pouco com a Rafaela disso, com a Cíntia hoje à tarde, o termo paterno pode ser hoje... Puxa, eu diria que a gente tem que reconstruir esse conceito, porque paterno fica muito ligado a pai, que fica ligado ao homem, e não ao que é um outro papel, o papel de uma das pessoas da relação de criação representa. Numa família onde, por exemplo, de uma mãe solo ou de um pai solo, às vezes é a escola que vem nesse papel, às vezes é uma avó ou um avô. É uma questão de como executar a tríade de cuidado da criança, como a criança vai se desenvolver, e a função paterna, mais propriamente dito, pensando no conceito da psicologia, tem muito mais a ver do que romper com a simbiose do bebê com a mãe gestante, né? E trazer um outro mundo para o bebê que não é só do mundo com aquela mãe que enfim, estava na barriga e cresceu. E se a gente pensar nas famílias com crianças adotivas, é a mesma coisa. Como é que a gente vai dizer que quem executou função paterna ou função materna, já que o bebê não saiu da barriga da mãe? Então, de fato, eu acho que a gente precisa entrar nesses méritos um pouco mais profundamente. Eu acho que no campo da psicologia, como ciência, a gente precisa estudar isso e falar disso mais abertamente, para que a gente dê embasamento teórico para essa desconstrução que não é só das nossas famílias, que estão nesse lugar da diversidade, é para todas as famílias. Né? Nessa mesma UTI neonatal onde nós ficamos com a minha filha, tinha um homem, pai, de gêmeos, e que ele não podia entrar na hora da amamentação para ajudar a esposa dele, que estava amamentando uma, para ficar com outro bebê, simplesmente porque ele era homem. Então, que lugar também a gente coloca o masculino? Que é um masculino, então, que como função paterna, ele tem que ficar do lado de fora da UTI. Como a gente fala desse vínculo entre esse pai e essas crianças que estão na UTI, essa mãe que está sozinha cuidando, a função paterna dele vai ser outra. Quantas vezes a gente impede a função paterna também na nossa sociedade, e não pensando mais em gênero, pensando em função? Eu não sei se a familiaridade desse termo para vocês, mas eu acho que meu papel aqui é tentar ajudar nessa desconstrução. Eu, como mãe lésbica, já entrei em conversas com outras mães lésbicas que ficavam apavoradas de ouvir o termo função paterna, como se isso denotasse a falta de um pai. Isso
não está relacionado necessariamente à falta do pai ou do masculino na criação da criança, né? Então, eu acho que o termo realmente hoje não cabe mais às nossas famílias, porque estão associadas a gênero, e eu acho que gênero entra em outras diversas discussões, e que uma mulher pode ter uma função paterna, assim como um homem pode executar uma função materna. A gente tem o Cláudio, ele vai falar um pouco da vivência dele como pai, com um outro pai, e com certeza alguém tem a função materna, que é esse mesmo lugar da minha fala com relação à função paterna. E pensando também que maternidade e paternidade é uma construção da dupla que resolve, do casal que resolve ter o filho, né? O que cada um vai executar como tarefa e como função, como coisas diferentes. Tarefa e função, coisas totalmente distintas e que não necessariamente estão relacionadas ao gênero, né? Eu sofri o preconceito na minha gestação de que mesmo barrigudona, eu nunca me davam licença na fila preferencial, porque acho que por causa do meu estereótipo, não me consideravam como mãe gestante. Em contrapartida, a minha esposa, como mãe não gestante, dificilmente ela foi validada como mãe sem que ela tivesse que se colocar nesse papel, assumir esse papel, brigar por esse papel, né? Que também é muito esquisito. E demorou, inclusive, para eu entender esse lugar dela. Precisava ouvi-la mais para entender que, puxa vida, do mesmo jeito que não me deram lugar para passar na fila comigo com 7, 8 meses de gestação, não validam ela com o bebê no colo porque não era ela que amamentava. Porque não era ela que estava com o bebê no colo. Então, enfim, são coisas muito importantes a gente conversar e pensar na diversidade das nossas famílias, ampliar um espaço para a gente pensar nisso nas escolas. Acho que o Cláudio vai poder falar um pouco melhor sobre isso. Porque eu pelo menos, a nossa escolha, a minha filha ainda não vai à escola, ela fica com a gente em casa, a gente tem uma ajuda em casa com ela. E como é difícil escolher uma escola. Não sei se é a mesma experiência de vocês, como pais de famílias homoafetivas, pois parece que nenhum dos ambientes está de fato preparado para receber nossas famílias. Porque, de novo, vem a questão do dia dos pais ou o dia das mães, enfim. E aí algumas escolas escolhem ter o dia da família, mas assim, mesmo tendo o dia da família, tem que ter o dia do pai, o dia da mãe. Como a gente vai construir e conversar disso com os nossos filhos, né? Enfim, fico pensando também muito na questão dos nossos consultórios de psicologia. Em algumas rodas de conversa, enfim, com famílias homoafetivas como as nossas, a gente conversa muito sobre como a gente vai trazer para os nossos filhos essa realidade, mas outras famílias não precisam pensar nada disso, sendo que elas poderiam estar pensando também na desconstrução com relação às outras famílias que tem. Só você falar para o seu filho que tem outras famílias que não são como a sua. Como a gente fala para minha filha que, do nada, assistindo um desenho, começa a falar papai em casa. E a gente tem que conversar com ela sobre isso, né? Porque para a gente é um exercício já tão do início da nossa construção como mães, as outras famílias também podem entrar nessa construção e trazer essas diversas possibilidades de família. Porque, afinal, família pode ser construída por quem quiser, né? Com qualquer pessoa, com um laço biológico ou não tem a ver com gênero. Não falta pai, não falta mãe, porque é um ambiente de cuidado, um ambiente de acolhimento, que eu acho que é o principal das famílias, né? Enfim, penso bastante nisso e penso também no quanto os profissionais de saúde, que também é uma discussão que eu trago muito, precisam estar mais atentos às nossas famílias também. Não só na escola, mas no hospital, que vai receber famílias homoafetivas, em discussão de caso, enfim, já vi famílias de mulheres lésbicas mais velhas, enfim, em fase final de vida, e que no ambiente hospitalar não são reconhecidas como um casal. Não são reconhecidas como é a esposa daquela senhora. Sim, é a esposa, não é a amiga, não é a irmã. Até nesse lugar a gente precisa se reassegurar, né, o nosso vínculo. Coisas que famílias heterossexuais não precisam, então, mas não por isso não é a causa também deles. Acho que é a causa de todas as nossas famílias. Por um ambiente mais acolhedor para nossos filhos, porque a gente não sabe qual que é o gênero, a opção sexual dos nossos filhos. Eles são muito pequenos e a gente está aqui para acolhê-los. E aí também penso muito nisso, que a gente vê o quanto a nossa sociedade ainda reassegura
o bebê, desde muito antes de nascer, no sexo biológico. Quando tem um chá de revelação, por exemplo. Por que é importante se é menino ou menina? Por que isso é uma revelação? Aí eu brinquei quando eu estava grávida que a gente ia revelar a minha filha quando ela tivesse 15, 16 anos. Por enquanto, ela tinha o sexo feminino. Essa era a nossa revelação inicial. Daqui a uns anos a gente pode ter outra revelação. Agora, por que a gente ainda mantém esses discursos que sutilmente mantêm a gente nesse lugar por isso que a função paterna pega, por isso que a gente se sente tão incomodado para falar de algumas coisas, por isso que a gente tem medo dos ambientes da escola. E como é que é para uma família que, desde o início, pensando psicologicamente agora falando, vive no medo? No medo de ser confrontado na rua, no medo de estar andando com a criança e, se de repente está sem documento, quem é a mãe? Algumas perguntas sutis. O fato é que, para a gente operar no medo, necessariamente, a nossa construção psíquica ela já está violada. Ela já é machucada. E provavelmente ela pode ter traumas disso. É interessante, assim, se eu me perceber como mãe, o quanto, às vezes, uma aproximação com uma outra família que eu, na minha cabeça, pode ser que não entenda muito bem as minhas relações, eu já fico tensa. Isso me observando muito intimamente, me observando muito profundamente, o quanto eu já me afasto disso, o quanto eu já tenho medo disso. Agora, psiquicamente, você viver no medo não é saudável. Pode ser que a gente tenha problemas no futuro, inclusive depressão, enfim, podemos ansiedade, estresse pós-traumático, até a depender do que for acontecendo. A violência física, é claro, ela é muito falada. Hoje, graças a Deus, a gente já consegue abrir o discurso um pouco mais amplo sobre, e a gente vê no noticiário, que eu acho que é o que dá um pouco mais de visibilidade, mas essas pequenas violências, a gente fala em discussões assim, menores, em menor nível, do que a gente deveria. Ninguém me convidou na Fátima Bernardes para falar, por exemplo, sobre como foi a minha maternidade no hospital. Mas se alguém apanhar na rua, isso se torna muito visível. E claro que merece destaque, mas não é só isso. Não é só o apanhar é o final disso. O apanhar é a intolerância em nível máximo, superior, em que as nossas famílias e as pessoas LGBTQIA+ passam. Esse é o final da história. Mas até lá, até você apanhar na rua, aconteceram diversas outras violências. E aí, pensando na maternidade homoafetiva, o quanto o meu medo é a minha filha sofrer violência por mim. Ir na escola e sofrer algum tipo de ataque, mesmo que sem intenção, por uma outra criança, que a criança é uma outra reprodução dos pais. Enfim, diretamente por causa da minha família, de como eu escolhi isso é muito, muito triste e muito preocupante. Por isso eu acho a discussão de hoje muito importante e realmente espero que a gente tenha mais espaços para falar dessas coisas. Acho que é isso. Se a Cíntia quiser completar com alguma coisa, quiser conversar um pouco mais, eu estou à disposição. Obrigada, Vivi. Só vou fazer uma ligação com o que a Rafa falou e você está falando aí, né? Que tem uma constante que eu vejo que vocês sentem que dentro do espaço familiar, da casa, do lar, vocês sentem segurança e que fora desse lugar, e principalmente nos espaços institucionais, vocês têm dificuldades no dia a dia para lidar. Então, só falando que a gente vai ter mais um bloco com as falas do professor Cláudio, da Alexia, e aí a gente vai abrir para perguntas, tá bom? Então, convido agora o professor Cláudio a falar que justamente, como ele é da área da educação, gestor escolar, um professor universitário, ele pode nos dar o feedback sobre como as escolas estão preparadas ou não para receber as famílias, novas famílias. E só mais uma coisinha que eu queria falar, assim, esse formato de família que a gente tem, a gente herdou com a colonização, né? Veio da Europa e se construiu também lá no século XVII, sei lá, tem uma história longa aqui que eu não vou ser capaz de falar com propriedade. Mas tem muitos outros modelos no mundo inteiro, inclusive no Brasil, nos povos indígenas, em outras culturas, outros modelos de família. E nós, como
sociedade, temos a oportunidade de nos livrarmos desse modelo e criarmos os nossos modelos, não só as famílias homoafetivas, como a gente está falando aqui, mas as heterossexuais também. Eu vejo que há muitos modelos de família que não se encaixam nesse padrão e, com certeza, todo mundo lucrará em derrubar esse padrão como norma. Então, professor Cláudio, bem-vindo, por favor, seu relato, sua contribuição. Olá, boa noite a todos e a todas. Eu vou falando e lendo aqui porque eu estou transmitindo pelo celular e acompanhando pelo notebook. Mas muito, muito interessante. Eu quero falar primeiro da minha experiência pessoal, né? Eu estou papai fresco, né? Minha filhinha completou ontem 11 meses e ela já está andando e ela já está nascendo os dentes de cima, já nasceu de baixo e já está falando ao mesmo tempo. Ou seja, é um foguetinho. Já anda para lá e para cá como se tivesse rodinha nos pés. É incrível. Eu quero falar da minha experiência, né? Primeiro, eu coaduno com a fala da primeira colega, de que eu também vivo nessa bolha, né? Mas eu tenho consciência que é uma bolha causada pelo posicionamento econômico, né? Eu sou a bicha preta, diretor de escola que mora no centro da cidade. As outras bichas pretas que moram na periferia, certamente, não recebem um tratamento com tanta educação e tanta ponderação quanto eu recebo no meu dia a dia. Então, a gente tem que reconhecer os nossos privilégios, né? E eu acho que isso é um bom exercício de alteridade, né? Como que é a gente, né? Nós não tivemos grandes problemas em termos de registro da nossa filha, não, né? Porém, a gente tem naturalizado esse processo de arrancar topo, sabe? De ter novidade em tudo, né? Quando eu fui me casar, quando nós fomos nos casar, nós estamos há 8 anos juntos, né? E casados há 3 anos e meio. Quando nós fomos nos casar, nós nos casamos na igreja. Eu também sou pastor de uma comunidade inclusiva, né? E nós nos casamos na igreja. E não tinha no cartório espaço no sistema para casamento religioso com efeito civil. Não tinha espaço para 2 homens. Não se concebia que 2 homens pudessem casar numa igreja. Então, a gente teve que voltar no outro dia para esperar, para atualizar o sistema, para dar entrada nos papéis. Então, é um processo que a gente vai fazendo, né? E eu acho tão bacana ter essa conversa, porque eu também fico me angustiando, eu também me angustio e fico pensando, né? Como é que nós vamos criar a nossa filha nessa sociedade que nos violenta de tantas maneiras? Aí eu lembro muito da minha mãe, né? Eu sou um homem negro, né? E eu sou um homem negro da periferia. Então, o medo para um homem negro é uma coisa que dorme com a gente, né? Eu como jovem negro, a minha mãe me dizia, olha, não jogue bola, porque se jogar bola, a polícia vai achar que você é marginal e vai te pegar. Não solte pipa, porque senão a polícia vai achar que você é marginal e vai te pegar. Não ande sem camisa, senão a polícia vai achar que você é marginal e vai te pegar. Aí, um dia, a polícia me parou na rua. E eu entendi que não era por jogar bola, por andar sem camisa ou soltar pipa, porque eu não fazia nada disso. Me parou por ser preto. As pessoas nos discriminam pela nossa condição, pela forma como nós nos apresentamos. E o que eu e meu esposo conversamos? Vai doer, sabe? Vai doer na gente, porque mais cedo ou mais tarde, a gente sabe que a nossa filha vai ser questionada ou vai ser discriminada. Vai doer na gente, porque a gente sabe que mais cedo ou mais tarde nós vamos sofrer algum tipo de discriminação ou preconceito, ainda que velado.
mas eu penso que nós estamos arrancando toco nesse tempo que a gente vive. A gente não pode deixar a dor transformar-se em um dano, né? A dor não pode virar um dano, seja psicológico, seja social, etc. E a gente ensina nossos filhos a resistir. Eu não sei se isso consola, né, a colega que falou anteriormente, mas eu penso que todo preconceito é o mesmo preconceito, né? Quem quer discriminar, quem quer ter algum tipo de preconceito, discrimina por N situações. Se não é por ser gay, é por ser gordo, se não é por ser gordo, é por ser pobre, se não é por ser pobre, é por ser mulher, se não é por ser mulher, é por ser periférico. Agora, a gente como família, a gente tem que criar os nossos filhos conscientes para que eles saibam lidar com todo este processo. Agora, pensando no âmbito específico da escola, tem uma pesquisa muito interessante, feita por um amigo meu, em 2012, nas escolas de Natal. E nessa pesquisa, ele foi justamente pesquisar sobre a relação entre famílias homoparentais e o processo educativo, e a escola, né? E ele foi fazer uma pesquisa na EJA, na Educação de Jovens e Adultos, e ele colocou as famílias homoparentais, as famílias chamadas aí, as famílias heteroparentais. Eu não gosto de dizer que as famílias formadas por um homem e por uma mulher são tradicionais. Eu não gosto de dizer isso. Para mim, o que é mais tradicional numa família é o amor e a relação entre as pessoas. Então, a minha família é tradicional, que na minha família a gente se ama e se ama muito, né? Então, e nessa pesquisa que ele fez, somente 22% dos alunos consideraram a família homoparental como uma família. Então, eu vou te dizer o seguinte: a escola não está preparada para as famílias homoparentais. Primeiro susto é esse. A escola não está preparada. Mas eu não sei se consola, se não consola. A escola não está preparada para diversidade nenhuma. A escola não está preparada para as famílias, por exemplo, formadas por uma mãe. Eu já tive em escolas, né? Eu era supervisor educacional, e uma vez quando o supervisor vai na escola, né? Eles arrumam a escola, eles fazem aquela coisa toda, o supervisor faz o que tem melhor na escola, né? E a coordenadora tinha feito um painel para o Dia das Famílias. E todas as famílias que ela representou no painel eram famílias com um homem, uma mulher e uma criança. E eu, como conhecia a coordenadora, falei com ela assim: olha para o seu painel. A sua família está representada aí. Coincidentemente, ela criava filhos sozinha. A escola, ela não está preparada para as famílias homoparentais, porque a escola não está preparada, infelizmente, para nenhuma diversidade, seja ela qual seja. Eu faço uma leitura nas minhas pesquisas de Bourdieu, né, que a escola ela reproduz aí a estratificação social, né? Então, o primeiro ponto, a gente não pode ter expectativas de que na escola os nossos filhos vão estar protegidos e que na escola eles não vão estar envolvidos nessas tensões. Eles vão estar envolvidos nessas tensões. Então, neste sentido, as nossas famílias homoparentais têm que sair do armário também. A gente faz uma saída do armário quando a gente se assume uma pessoa homoafetiva, ou se assume trans, ou de qualquer gênero que seja, ou qualquer orientação sexual que seja, e a gente sai também do armário quando a gente se assume família, né? Quando eu fui me casar, meu esposo foi com a minha mãe comprar o vestido dela, e deu uma confusão danada, porque meu esposo foi com a minha irmã. A moça que ia vender o vestido pensou que meu esposo estava casando com a minha irmã e não entendeu nada. E no final, minha mãe olhou para a moça e falou assim: não,
Eu estou comprando um vestido para o casamento do meu filho, esse aqui é o meu genro. Então, naquele dia ali, minha mãe saiu do armário. Eu tenho famílias homoparentais no meu colégio, mas essas famílias não saem do armário. Os filhos não falam que são filhos de casais, no caso, são de duas moças. Os filhos não falam. Então, o primeiro ponto as famílias precisam de sair do armário. Elas precisam ser vistas para serem lembradas, para que a discussão esteja posta, para que o nosso corpo incomode. Ao longo da minha história, a primeira coisa que eu faço nos colégios onde eu estou é falar que eu sou gay, porque eu preciso de sair do armário, porque meu corpo tem que estar visível, né? E as pessoas têm que ver o lugar que eu ocupo. Então, grande parte dessa inaptidão da escola de receber as famílias homoparentais é porque ainda essas famílias se invisibilizam no colégio, né? Há um certo constrangimento. A gente compreende claramente, né, que esse constrangimento não é uma coisa posta pela família. Esse constrangimento é dado a toda essa problemática social, né? Sobretudo com esse governo, sei lá, essa coisa que se arrumou aqui na gestão do país, onde deveria estar um presidente. Depois que ocuparam esse lugar aí onde deveria estar um presidente, então, os professores que já tinham muito pouca vontade em discutir a diversidade de gênero e diversidade de família, eles agora têm medo, né? Porque eles têm a sua liberdade de cátedra cerceada, né? E então, como essa discussão não está posta, como os professores têm medo, né? Antes já não tinha tanta vontade, agora, além disso, tem medo, né? Eles têm esse problema. Agora, essa discussão está muito mais difícil de ser desenvolvida dentro do âmbito escolar. Então, nesse sentido, nós vamos preparar a escola se nós preparamos os nossos filhos, né? Se nós ensinamos nossos filhos a resistir, a lutar, a defender, ensinamos nossos filhos a naturalizar suas relações familiares. Nós, das famílias homoparentais, não podemos incorrer no mesmo risco de educar nossos filhos para reproduzir uma lógica de família heteronormativa. Mais ou menos a mãe que educa um filho para ser machista, né? Então, nós temos que construir essa consciência nos nossos filhos para que eles resistam na escola. E nós não podemos aceitar negociar nossos direitos. Cláudio, Cláudio, deixa eu só pedir para concluir, porque a gente está estourando no tempo e ainda temos toda o depoimento da Alexa, que vai ser maravilhoso, você não pede por esperar. Tá bom? Ótimo. Só concluindo, que o ponto principal é que nós temos que garantir a efetivação dos nossos direitos. Eu recebi um aluno que é um aluno trans, e esse menino estava estudando em escolas, ele transicionou no 7º ano, e esse menino estava estudando em escolas em que todo ano se imprimia o boletim dele e se passava um corretivo, e colocava-se o nome dele para colocar o nome social dele. Eu não aceitei. Obriguei o município a refazer o sistema e colocar o nome dele para que saísse impresso no boletim e na chamada do colégio. Então, os direitos só se efetivam à medida que nós não os negociamos. A gente não pode permitir negociar os nossos direitos e não podemos permitir retroceder nesse sentido. Concluo aqui, desculpa se eu estourei o tempo. Muito obrigada. É que os depoimentos são todos muito bons, a gente até fica constrangida de interromper. Por favor, Alexia, sua contribuição e fale sobre a sua experiência e também sobre a ABRAF, que eu acho muito importante. A Alexia é vice-presidente da ABRAF, ela vai sobre isso. Obrigada, Cíntia. Estou aqui ouvindo o relato
de vocês, e é bem isso, né? Maternidade e paternidade ainda é uma coisa que a gente tem que desconstruir, porque quando ela perpassa as nossas vivências, as nossas sexualidades, as nossas identidades de gênero, a sociedade a todo momento numa chave que opera num sentido de deslegitimar em detrimento de uma fé, em detrimento de uma visão política, faz a todo momento a gente se reafirmar enquanto pessoa na sociedade. Eu, enquanto a primeira mulher trans que adotou no Brasil em 2015, e a gente hoje se fala da família transafetiva, né, da adoção transafetiva, a gente traz a questão da transafetividade como o lugar legítimo da construção humana e da luta por esses direitos. A Abraf surge nesse contexto para fazer com que a gente possa se unir cada vez mais, né? Eu já estou no meu segundo mandato enquanto vice-presidente da Abraf, que é uma entidade, uma sociedade civil organizada que tem como objetivo reunir essas famílias que buscam reconhecimento social e proteção. Então, é urgente que nós, enquanto comunidade LGBTQIA+, a gente faça todo esse movimento de buscar criar leis, medidas para que as nossas famílias sejam protegidas, porque ainda sabemos, e eu ouvindo o relato das meninas e do Carlos também, a gente vê o quanto que a gente passa por situações que nos levam ao nosso extremo, né? E vocês, sendo pessoas cis, passaram, vão continuar passando. Imagine eu sendo uma travesti preta, né? Que eu lembro que quando eu adotei, junto com o Roberto, o Gabriel, eu tinha o termo de guarda ali para fins de adoção. Meu nome, naquele momento, ainda não era retificado. E quantas situações eu passei para ter que explicar que aquele nome masculino não era eu, né? Que eu estava em processo de mudança de prenome, ou seja, no convênio médico, na escola, e a Abraf traz pessoas muito comprometidas, advogados, psicólogos, aí todo um conjunto aí de pessoas organizadas nessa associação, que é distribuída numa rede de solidariedade e de acolhimento, porque nós precisamos encontrar apoio em nós mesmos, né? A gente não consegue, muitas vezes, encontrar apoio em pessoas que não perpassam, muitas vezes, a nossa realidade, né? Então, hoje, a Abraf está em vários estados no Brasil, inclusive fora dele, e a Abraf, então, ela traz esse leque, né? Desde a sua fundação, essa visibilidade que reivindica, né, o nosso papel de proteger e de zelar pelos interesses de todas as configurações familiares. Eu fico muito feliz de saber que a gente hoje aqui nessa live consegue trazer. Eu sei que 1h30 de live não dá conta da gente externar, porque é um assunto que a gente tem que realmente trazer e deixar ele visível, porque até dentro do próprio movimento, até mesmo dentro da própria comunidade lésbica, da comunidade gay, da comunidade trans, da comunidade intersexual e bissexual, maternidade e paternidade ainda é rodeada de mitos, de senso comum ainda, né? Então, eu penso que a história começou a ganhar um novo curso, né? A história começou a ressignificar, e é importante demais, porque quando eu tenho hoje 2 filhas trans, uma de 8 anos, uma que vai completar 14. E as pessoas ainda vão dizer que eu transformei as minhas filhas em trans, né? Que eu recebi 2 meninos e que porque eu sou travesti, eu fui lá na mente dela, fiquei falando, olha, é legal ser trava, é legal ser trans. Então, não, foi uma demanda que já chegou a mim por eu ser uma travesti, por eu ser uma mulher trans. Então, dentro da própria comunidade, fora dela, é urgente que a gente promova mesmo essas rodas de conversa, porque, para mim, nesse meu lugar como travesti, a maternidade, para mim, é uma vocação. Ainda a gente entende que, para a mulher, seja ela cis ou não, maternidade ainda é uma imposição social, maternidade ainda é vista como salvar casamento,
Tudo isso, quando, na verdade, maternidade não salva casamento de ninguém, maternidade não leva você a lugar nenhum. Ela acontece pelo desejo que você tem de querer exercer a maternidade ou a paternidade. Então, para mim, é vocação. E não são todas as pessoas que têm vocação para ser pai e mãe. A gente não está aqui querendo explodir a palavra mãe e pai, a gente não quer abolir ela do dicionário, não é isso. A gente está buscando fazer com que a sociedade heteronormativa cisgênera repense a modelagem da palavra mãe e a modelagem da palavra pai, que ainda é excludente, ainda é impositiva, ainda separa as pessoas, né? Porque as pessoas vão olhar para mim e vão dizer, não, ela não é mãe, o que ela faz é qualquer coisa, menos maternidade, ela não tem útero, ela não tem vagina, como assim? Ou seja, quando, na verdade, nada disso importa para que a gente consiga exercer o amor, o carinho, a proteção, o amparo. Então, fortalecer essa rede LGBTQIA+, é muito importante para que a gente possa realmente criar esses mecanismos, enquanto nós, que nos propusemos a ser pai e mãe, não criarmos essa base no Brasil e entrar para a história como uma sociedade do novo século que entendeu que sem lutar por visibilidade, que sem lutar para criar políticas públicas efetivas, a gente não consegue mudar a sociedade. E tudo e a história nos mostra, né? Eu, como professora, também sei muito disso, vivo isso na minha escola. Sem as revoluções, a gente não consegue mudar o curso das coisas, né? Sem colocar a cara no sol, né? Colocar essa cara linda, preta que Deus me deu no sol, a gente não consegue mudar o rumo das coisas. Então, falar hoje sobre maternidade lésbica, maternidade trans, e por que não falar sobre a maternidade gay? Por que não falar, né, que quando, por exemplo, eu escuto o Cláudio falando da sua vivência, eu vejo uma mãe falando. Só que no nosso imaginário, quando fala de mãe, olha que mãe linda, a gente já pensa o quê? No estereótipo feminino. Quando a gente fala de paternidade, automaticamente o nosso subconsciente traz a figura masculina. Quando, na verdade, para mim, hoje, maternidade e paternidade são sinônimos. São sinônimos, né? Então, são coisas iguais, não tem diferença. A nomenclatura é importante para nos colocar num lugar, porque eu acho importante assumir esse lugar. Quando eu vejo a Viviane, que fala que o estereótipo dela, por ser uma coisa que automaticamente algumas pessoas podem identificar como não feminino, fez com que ela ficasse em pé numa fila, uma barrigona, com as pernas inchadas, penso eu, doendo, com vontade de sentar, porque o bebê ali, no seu 8º mês, ali a coisa já... Acho que você já está ali, pelo amor de Deus, né? Sai de mim, que eu não aguento mais, porque a gente romantiza a maternidade. Eu romantizava a maternidade. Agora eu estou aqui falando com vocês e tem 3 correndo aqui fora, aqui. Aí você fica... Não é romântico, gente. Maternidade é lindo, mas para quem vivencia a maternidade, de fato, a paternidade, sabe que não é. O Cláudio falou, a minha bebê está nascendo dentinho. Meu amor, na hora que ela der uma grudada na sua bochecha, aí na sua orelha com os dentes dela, você não vai falar que é lindinha, não. Por quê? Porque é isso, gente. Essa vivência é esse desafio que nos imputa o amor e a vontade de... E eu penso, né? Eu tive uma mãe, tenho uma mãe maravilhosa, um pai maravilhoso, por isso que o meu desejo em ter família, em formar uma família. Então, quando eu percebo que a gente consegue esse movimento, a gente consegue sinalizar que nós não somos filha de chocadeira, que nós não somos ETs, que nós somos seres humanos que têm um único desejo, de ser felizes, de criar os nossos filhos, sejam eles biológicos ou não, numa tentativa de construir aquilo que a gente recebeu um dia. Então, eu estou muito feliz de poder ouvir as experiências tanto da Viviane, do Cláudio, quanto da Rafaela. Eu espero que, de repente, a gente possa, numa próxima oportunidade, muito rápida, inclusive, quem sabe no mês que vem, voltar de novo, falar mais ainda, porque as pessoas mudam o seu modo de pensar quando elas conseguem ouvir quem vive, né? Porque eu penso ainda, e a Viviane, como uma boa psicóloga, pode me corrigir se eu estiver errada, a gente ainda acaba vivendo uma vida baseada muito no que a gente acha que é. Mas quando a gente vai para a prática,
no dia a dia, no chão da vida, a gente descobre, se redescobre, ressignifica e entende que família, como diz a Braf, né? Toda família merece proteção, independente se é pai solo, mãe solo, família é família. Obrigada. Gente, assim, eu acho que como a gente está estourando no tempo, eu queria mudar um pouco a dinâmica. A gente vai anotar as perguntas e responde lá na página do Facebook depois, cada um de vocês se comprometem a responder. E eu queria encerrar a nossa noite de hoje com a mesma pergunta para todos, e quero incluir o Roberto nessa também. Que vocês respondessem de uma maneira mais concisa possível, pouquíssimas frases, para a gente... Que assim, como ser mãe ou pai te transformou como pessoa? Vamos começar, Rafaela? Essa pergunta percorre gerações, né? É uma transformação total. Transforma tanto que eu nem lembro quem eu era antes. Assim, uma transformação automática. Eu não sei mais o que era a minha vida antes de ser mãe. Eu só conheço essa vida atual, que é desafiadora. E quando você fala em desafiador, assim, é um desafio por hora, literalmente. A criança é uma constante transformação. E a gente vai se transformando e crescendo junto com ela. É o maior barato. Obrigada. Vivi? Como ser mãe me transformou como pessoa, né? Eu acho que, apesar de me reconhecer como lésbica desde muito nova, com a chegada da minha filha, esse lugar, como a reverenda Alexia estava falando, eu precisei ocupar com mais afinco. Acho que a minha transformação mais profunda na maternidade é a minha exposição, em que eu não topava como psicóloga, por exemplo, estar num debate como esse, e hoje eu vejo como é importantíssimo para eu construir minha maternidade e dar espaço para minha filha. Então, essa é uma das transformações mais intrínsecas que vieram em mim como mãe. Claro que tem tantas outras relacionadas ao maternar, de fato, mas eu acho que essa foi a mudança mais importante que aconteceu em mim. Obrigada. Professor Cláudio? Olha, me transforma, eu acho que mais me realiza, mas me transforma sobre o aspecto da consciência de um outro eu, de ter que cuidar do que é como se fosse um outro de mim andando por aí. Então, me transforma no sentido de me dar uma atenção maior ao sentido do cuidado, né? Então, nesse sentido. Obrigada. Roberto? Gente, esse é o Roberto Salvador, que está fazendo a tradução em Libras. Quero agradecer muito a ele e pedir que ele desse assim, o depoimento. Tá sem o... Você não vai... O seu áudio está desligado. Roberto, tira o fone, isso. Eu vou falar o que a juíza do Gabriel perguntou. O Gabriel é especial, vai crescer, e a idade dele, 18, 21, como você vai sentir cuidando dele? Que sempre precisará. Eu respondi para a juíza. Maravilhoso saber que uma pessoa eu vou precisar cuidar pela minha vida inteira. É maravilhoso. É isso que me transforma como pai. Nossa, fiquei até com o olho mareado aqui, gente. Alexa, você encerra para a gente? Eu fiquei mesmo, assim, pô. Tá vendo? É lindo, né? Família é isso, é amor, né? É isso. Para mim, a maternidade foi o divisor de águas da minha vida, Cíntia, porque como travesti e sem referência nenhuma dentro da própria comunidade LGBT em 2015, todo mundo dizia que não, você não vai ser mãe, nenhum juiz vai te dar a guarda de nenhuma criança, porque ainda é uma exclusividade de lei de gays e lésbicas, você não vai conseguir. Então, os anos passaram, então foi o divisor de águas, porque qualquer pessoa humana pode exercer o ato de ser mãe, de ser pai. Então, quando eu vejo meu esposo hoje
trazendo essa memória que é linda daquela audiência que foi histórica, a gente consegue entender o quanto é importante a gente amar, e amando, a gente acaba sendo amada também, porque tudo que a gente faz pelos nossos filhos voltam, reverbera para a nossa vida, de maneira a nos transformar em pessoas melhores, né? Lembrando que paternidade não é caridade, paternidade e maternidade não leva ninguém para o céu, paternidade e maternidade é o exercício do amor, não dá para barganhar com a paternidade, muito menos com a maternidade. Gente, muito obrigada. Então, a gente vai encerrar. Quero agradecer todo mundo que participou aqui e também o Robson Salvador, que é também nosso pré-co-candidato e que cuidou da parte técnica. Foi super emocionante, foi lindo. Obrigada, parabéns para vocês. E é isso. Nem sei como encerrar. Muitíssimo obrigada, gente. Obrigada a todo mundo que assistiu, obrigada a todo mundo que compartilhou e obrigada a todos. Obrigada, Beijo. gente. Beijo. Lindo. Tchau, tchau.